Olá, boa noite a todos. E a Boa todas. noite. Ainda estão alguns a entrar. Ana Cristina, Luís Paulo, Rodrigo, muito bem-vindos. Olá. 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 Olá a todos. Tudo bem? Bem, eu vou fazer um mute de todos por enquanto, está bem? Tá. Yeah. Sheila? Acho que a Sheila saiu. Não saí. Estás Consegues aí. me ouvir? Não te estava a ver. Não, já consegui conectar o computador. É só um minuto para a câmara funcionar. Certo. Mas olá a todos que já estão aqui. Oh, Rodrigo! Também está aí. Oi, Luís Paulo, tudo bem? Deixa-me ver só se a minha câmara está... Ok. Vamos então dar uns compassos de espera. Vamos fazer aqui um compasso de espera para a Sheila organizar a câmara dela. Uma vez mais, muito boa noite a todos e a todas. Vamos então hoje conversar sobre relacionamentos da nova era. E hoje vamos ter a Sheila Miquidade, que nos vai estar a falar um bocadinho sobre este tema. Vamos estar a conversar, não é? Ela vai dar assim aquilo que é a ideia dela, a perspectiva dela sobre o que são os relacionamentos da nova era. E, claro, depois vamos abrir para que todos também possam dar aquilo que é a sua ideia, aquilo que é a sua experiência com este tema, que acredito que é um tema que mexe com todos nós. Então estamos ainda à espera que a Sheila faça a conexão. Sheila, estás-me a ouvir? Sheila, estás-me a ouvir? Acho que ela ainda está a fazer a conexão. Pronto, então para quem é novo, muito bem-vindo. Para quem ainda não tinha participado nestas conversas, muito bem-vindo. Isto são conversas semanais que nós temos às terças e às quintas e trazemos sempre novos oradores com temas também diferentes. Desculpem, e pronto, a ideia é mesmo conversar, partilhar, tentamos sempre trazer temas que mexem com todos nós, temas que nos influenciam na nossa vida, no nosso bem-estar. E pronto, e para quem não me conhece, eu sou a Nereida, eu sou a fundadora da Índica e sou então mentora destas conversas semanais. E hoje vamos ter connosco a Sheila, que eu acredito que ainda deve estar a fazer as conexões. Ainda não ouço a Sheila aqui. Há sempre questões de tecnologia, não é? Então hoje vamos estar a falar sobre relacionamentos da nova era, como eu disse, e pronto, e depois cada um de vocês também vai poder dar a sua ideia, partilhar aquilo que tem sido a sua experiência com este tema, não é? Então a Sheila já está aqui a entrar. Olá, Sheila. Estás de volta? Conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Conseguimos ouvir-te e ver. Incrível. Está tudo bem? Agora ficaste sem som. Tens de pôr aí o teu som. Põe o teu som, Sheila. Teu som. Olá, Sheila. Estás de volta? É só um minuto. Não, espera um bocadinho, está aqui na internet, mas eu já resolvo. Ok. Pronto. Já está? Vamos então começar? Força. Boa, Sheila. Então, eu já tinha feito assim uma pequena introdução ao tema e pronto, acho que não preciso de falar mais. Eu agora então vou-te dar a palavra. Já tinha dito às pessoas que hoje vais ser a nossa oradora. Vais estar aqui a conversar sobre este tema tão interessante que é relacionamentos da nova era. Então, Sheila, quem é a Sheila? O que a Sheila faz? Fala-nos um bocadinho aqui antes de começarmos com a conversa propriamente dita. Bom, antes de mais, Andréia, queria-te agradecer por este convite, né? Já participo nas sessões Indica há algum tempo, admiro bastante o teu trabalho, queria agradecer às pessoas que todos aqui
todos estes seres de luz que estão aqui, que se dispuseram do tempo para conversarmos um bocadinho, né? E para partilharmos. O grande objetivo, antes de me apresentar até, é de facto partilharmos as nossas experiências, os nossos pontos de vista. Não há verdades absolutas, há pontos de vista, há prismas, e eu acho que espero que seja de facto um diálogo enriquecedor para mim e para vocês também. Quem é Sheila? Olha, Sheila é alguém que eu sempre digo, a minha forma de me apresentar, eu sou uma alma aqui no mundo a ter uma experiência corpórea. E nessa experiência corpórea que eu tenho, né? Sou Sheila Miquidade. Este papel com o qual eu vim neste mundo. Por que eu quero me apresentar assim? Porque de facto vai ser um pouco a base da nossa conversa hoje, de relacionamento. E eu falei um bocadinho de 3 dimensões aqui, vou explicar um pouco mais à frente. Então, eu sou especialista em comunicação, sou formada em ciências da comunicação, né? Em marketing e publicidade, e trabalho na área há mais de 20 anos. E nos últimos anos comecei dentro de um processo que começou comigo, de autoconhecimento, acredito que com os meus 35, 36 anos, comecei a trabalhar com maior profundidade o autodesenvolvimento. E aí fiz uma formação em Humanistic Coach na Alemanha, então também sou coach, Humanistic Coach, faço Life Coach, Business Coach, e tenho muito interesse nessas áreas de desenvolvimento humano, mas já faço meditação, eu acho que há uns 18 anos, pelo Brahma Kumaris, né? Então eu tenho sido este processo de transformação, em que no processo de me autoconhecer, ok? Consigo conhecer-me um pouco melhor o mundo e o meu propósito é ir ajudando, de facto, neste processo de autoconhecimento, a conhecer melhor a mim e ajudar um pouco os outros, passando aquilo que é a minha experiência, né? Então é um pouco isso que eu sou, o resto seria uma biografia e não é esse o nosso objetivo. O objetivo é, de facto, mostrar que, como todos que estão aqui hoje, eu sou alguém que procura, de facto, melhorar um pouco mais cada dia como pessoa, como ser humano. E acho que é um pouco a base desta nossa conversa de hoje, dos relacionamentos, né? Obrigada, Sheila. Acho que já podemos, para quem não conhece a Sheila, já pude conhecer assim um bocado. E pronto, ao longo da conversa acho que vai conhecer um bocadinho mais. Então, Sheila, relacionamentos da nova era. Quando tu me deste este tema, eu disse, uau, super, super nice. Então, é engraçado que eu por acaso escrevi, acho que se não me engano, em 2015. Eu fiz um artigo sobre relacionamentos da nova era para a revista digital Alma Índica, e é incrível que até hoje, 2020, é um dos artigos mais lidos e mais comentados. Então isso faz-me pensar que realmente esta questão dos relacionamentos mexe muito connosco, porque no fundo é a nossa essência, é um bocadinho isto que vais estar a falar. Então, uma das coisas que eu penso, Sheila, quando eu ouço falar sobre relacionamentos da nova era, e é assim que eu quero dar o pé de arranque da conversa, nós falamos de relacionamentos da nova era, significa que, ou pode ser que não, será que havia relacionamentos da antiga era? Como é que eram esses relacionamentos em relação aos relacionamentos da nova era? Então talvez é um bocadinho assim que eu vou dar o pontapé de arranque nesta conversa. Pois é, eu por acaso pensei, né, quando eu comecei a autorrefletir sobre isso e a investigar também, né, tudo o que a gente vai trazendo aqui tem uma base de experiência, mas também uma base ou científica ou de pesquisa, porque é bom até perceber os outros pensamentos. Para falarmos do hoje e de agora, desta nova era, temos que ir um pouco mais para trás, né? Como é que eram dotados os nossos relacionamentos humanos? Como é que nós, como seres humanos, como indivíduos, fomos educados? E nós sempre fomos educados com uma perspectiva, Nereida, uma perspectiva do outro e não de nós, ok? Dentro das nossas bases familiares, né, que começam onde a nossa identidade começa a ser formada, e nós somos influenciados por vários agentes sociais. Somos influenciados pelos nossos pais, com a base, que é a base familiar, depois logo a seguir um grande agente de socialização é a escola, né, a maior parte das vezes, e depois começa a ver os círculos de amizade, o trabalho, etc. Nessa base essencial que é a nossa, nós fomos ensinados, como seres sociais, a fazer para o outro, sempre para o outro. Então, fomos condicionados no início da nossa existência, mesmo como criança,
tens que respeitar as hierarquias, tens que servir o outro. Então, se formos nos séculos passados, se formos para uma questão da mulher, era de servir e o homem de provedor. Então, sempre com foco no outro. E nós vamos falar um pouco mais à frente do outro. Então, este indivíduo que foi-se sustentado na sua existência, na sua identidade, foi numa perspectiva de aceitação. Aceitação do mundo, aceitação do mundo perante ele próprio, pela sua própria essência, pela sua identidade. O outro teria que validar a nossa própria existência, a minha própria existência. Através de quê? Através de condutas, através de aplicação de determinados valores e estereotipos sociais, o meu nível de literacia, se eu sou educado, se não sou educado, se eu sou uma boa mulher para casar, não sou uma boa mulher para casar, se sou fértil, não sou fértil, se o homem é um bom provedor, se vem de uma boa família, tudo na projeção para o outro. Então, os relacionamentos da nova era que evoluíram da antiga era, que evoluíram para esta era, ainda trazem essa carga energética de culpa, de censura, de projeção, de expectativa, que faz com que o indivíduo nasça, cresça, sempre tentando agradar, projetando expectativas e desafios. Então, tu te perguntas hoje, né, perante esta contextualização que eu estou aqui a dar, se tu trabalhas a tua vida inteira, desde que nasces, para agradar e para te conseguires encaixar em um sistema social, tu não desenvolves o tempo para te conheceres. Este é que é o facto. Eu conversava com alguém outro dia que me dizia: nós fomos educados para o sucesso e não fomos educados para o insucesso. Numa live que eu fazia outro dia sobre resiliência. Nós fomos educados para o sucesso. Nós não somos permitidos ser falhos como ser humano. Então, os nossos relacionamentos são construídos sobre o suporte da validação do outro, da codependência emocional, depois evoluiu para a codependência material, para as relações de interesse, de poder e supremacia de um sobre o outro. Então tu vês muitas das vezes, e isto está agora a surgir um pouco mais fluido, começa na escola, porque é que tens o bullying, porque tu não entendes o outro, impões a tua verdade, projeta expectativas. Então, o ciclo do mundo, mesmo desde a altura dos reis, sempre foi assim. Nós exercemos um relacionamento através do poder. Então, o relacionamento da nova era traz consigo toda essa carga negativa de expectativas que se tem sobre o outro e sobre mim. Então, dizendo assim, então em que estágio social nós nos encontramos hoje, como indivíduos? Porque nós, como indivíduos, quando falamos de relacionamento, estamos a falar de relação, estamos a falar no meu entendimento da afetividade, estamos a falar de entendimento, estamos a falar de integração, de complementaridade e cooperação. Só que esse espaço todo também deu espaço a uma sociedade individualista, que a minha relação com o outro, ok, faz com que, para que eu sobreviva nesse sistema social, eu tenho uma necessidade de estar a lutar constantemente. Eu luto com sentimentos, eu luto para me impor, eu luto para me ouvir. Chega uma altura que nós, como indivíduos, como seres humanos, a gente chega numa exaustão emocional. Por isso, o caminho dos relacionamentos acaba por ser um caminho constantemente ou ciclicamente falho, né? Por quê? Por causa das expectativas. E até parece, eu ainda vou falar um pouco da parte da natureza, da parte de outras dimensões, ainda falando muito numa dimensão primeiro individual, depois como é que o outro, na relação com o outro, depois como é que nós lidamos com a relação com a natureza.
Então, nessa relação comigo própria, né, que eu digo assim, que é uma dimensão quântica, material, espiritual, em que os nossos comportamentos estão a ser sempre testados e condicionados. Há uma sensação que nós estamos a ser espiados a toda hora, que tudo o que nós fazemos tem que ser validado. E muitas das vezes, nesse relacionamento com o mundo, nós não encontramos espaço para parar, refletir, respirar profundamente e olhar para dentro. Então, esta é a primeira abordagem que eu queria trazer, né? Ao longo de séculos, ao longo de anos, nós fomos castrados com a nossa identidade, com a nossa essência. Por isso que nos dias de hoje, eu vou fazer sempre uma analogia do antes e depois, o antes e depois, tu vês pessoas que estão com tanta sede de se conectarem com a espiritualidade. Existe um vazio em nós. Por quê? Porque nós fomos ensinados que para sermos felizes, nós precisamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, da nossa estrutura familiar. É por isso que lidar com estar sozinho torna-se solidão. E quando estar sozinho podia se tornar conhecimento, amor próprio, autoestima, valorização. Porquê? Porque nós, mesmo da forma como seres humanos fomos criados e como somos um ser social, ok? E se tu começas a fazer assim uma transição no tempo e se conseguires, se eu pedir a todos que estão a nos acompanhar, fecharem os olhos, visualizarem como é que era o seu tempo de infância, como é que era aquela rotina na adolescência, das refeições, de ver televisão, de voltar da escola, em que momento é que tu, como indivíduo, tinhas tempo para pensar em ti próprio? És absorvido, és envolvido nesta dinâmica, e a questão aqui não é julgar se está certo ou está errado. Atenção, é o que é. Então as pessoas não tiveram, nós como indivíduos, nós todos, inclusive eu, até porque às vezes somos filhos de uma família largada, se calhar tiveste que dividir o quarto com 2, 3 irmãos, e toda essa rotina, tu não tiveste tempo para ser apresentado a tua individualidade. Tu és dado um nome, tu és dado uma família, és dado um status, és dado uma categoria, tu és dado crenças que não são tuas, tu és dado valores que não são teus. Então, nisto tudo, se a gente fizer uma autorreflexão, onde é que está o espaço para o meu eu? Se tudo é-te trazido, tudo é-te dito. Então, por que é que o mundo grita hoje? Porque, de facto, nos sentimos, se calhar, um pouco violentados. Ok? Nunca fomos tão livres, mas nunca nos sentimos tão impotentes e desconhecidos de nós próprios. Então, os relacionamentos, quando falamos de relacionamento, né, desta nova era, é preciso perceber quem eu sou como indivíduo, qual é o meu papel, como eu gosto de ser conhecido, como eu gosto de me expressar, quais são os meus limites, quais são as minhas crenças. E esta nova era convida-nos a ressignificar toda a nossa existência e a abandonar, que custa, porque abandonar princípios que nos foram incutidos é, em parte, nos permitirmos abandonarmos de nós próprios. Nesse processo de relacionamento conosco. Porque para eu me conhecer, para eu, Sheila, saber quem eu sou, eu tenho que ter coragem, humildade, paciência, para contestar tudo o que eu acreditava em mim própria, que muitas das vezes não foi condicionado por mim, como escolha, embora que eu sou corresponsável disso,
mas foi-me dado como verdade. E como é que tu fazes, depois de 40 anos, 30 anos, 20 anos, 5 anos, dizer que tu, não digo, não, talvez esteja a ser assim um pouco dura, mas que tu és uma fraude, não que tu sejas, mas como é que tu chegas à conclusão que tu não és aquilo? É aí que vem o processo de autotransformação. E quando tu entendes, porque para tu teres amor, para tu teres prazer, às vezes tens que começar com algumas rupturas daquilo que tu acreditas. E tu, no processo de relacionamento desta nova era, o que é que esta nova era convida-nos, Nereida e toda a gente que nos vê? Convida-nos a parar e a nos autodescobrirmos. E interrompam-me quando quiser, porque senão eu vou estar aqui a fluir. Interrompam-me quando quiser. Então esta nova era convida-nos a isso. A cortar as nossas barreiras interiores, a olharmos um pouco com maior generosidade, a exercer autoestima e autorrespeito e a permitir-nos, neste momento, a vida não nos pede mais nada que não simplesmente, e tão simplesmente, que nos permitirmos. E isso custa. Eu vejo aqui pessoas que passaram todas aqui, não estou ainda a vir a tela de quem está aqui também, mas que passaram, todos nós passamos por situações mais desafiantes, mais traumáticas, e principalmente onde causou mais dor foi quando nós começamos nos a conhecer. Com certeza. Porque quando passas por processo de autoconhecimento, como eu falei, tu vais quebrar tabus. E depois de quebrar tabus, vais precisar de voltar ao mundo com uma nova identidade ou ressignificar a tua identidade. E se tu és um ser social, tu passas pelo dilema das pessoas não te conhecerem mais. Aí vem os choques com a família, com os filhos, com os parceiros, com os amigos, com os cônjuges, com a sociedade. Então, e quando tu tens que ter a força de te apropriar da tua existência? E o relacionamento da nova era comigo significa que eu não importo menos com o que os outros pensam, mas aceito que não compreendam esse meu momento de transformação, de autoconhecimento. São relações mais genuínas, são relações mais puras, são relações mais verdadeiras, mas são relações igualmente mais sofridas. Né? Como se diz, não há bela sem senão, né? As coisas não vêm como um presente, não é um discurso teórico que eu estou aqui a trazer e parece que pronto, é simples, né? E tudo vai correr bem. Não, não vai correr bem. Vai causar dor, mas quando nós temos plena consciência de qual será o caminho, a meta, e conseguimos visualizar que foi bom para nós, eu acho que aí é que é o prazer. Sabes, um dos meus maiores receios no meu relacionamento comigo própria, que é a primeira parte da nossa discussão, é um dia eu morrer e Deus, porque eu acredito em Deus, tenho fé, tenho espiritualidade, perguntar o que eu fiz com a minha vida. Aquelas imagens que a gente faz do céu, do paraíso, que vale o que vale, mais uma das coisas que nos foi projetado, mas mesmo criando esse todo cenário, o meu maior receio é Deus dizer o que eu fiz com a minha vida. Então, eu me imponho um autoconhecimento embasado naquilo que para mim é o sentido da minha vida. E é isso que se propõe ao indivíduo hoje. É que ele se permita dar tempo para se encontrar. Sheila? Posso interromper-te um bocado? Pode, sim, senhora. Olha, Não, eu vou fugir. obrigada. És mesmo como Nicolga, né? Nós somos a gente quando começa a falar não se cala, mas é bom. Sheila, muito obrigada. Eu acho que já deixaste aqui bastantes pontos para a gente pegar e tentar descascar um bocado. Então, algumas coisas que tu falaste que eu gostava que a gente aprofundasse e daqui a bocado já vou abrir
a sessão para os participantes também poderem falar e colocar questões. Falaste aqui sobre várias coisas. Tu começaste a falar de algumas características que eu considero, depois vais-me dizer se é isso. Eu considero que eram as características daquilo que é a antiga era, da qual estamos quase que a sair e a entrar para aquilo que é a nova era, não é? Então falaste de questões, fomos ensinados a fazer coisas para os outros, não é? E aqui entra muito a questão, por exemplo, de quem já consegue fazer as coisas por si próprio, muitas vezes é conotado como egoísta. Mas aí é que está, será que isto é egoísmo ou é amor próprio? É uma coisa que podemos discutir. Tivemos toda a vida à espera de validação dos outros, não é? Nós nunca conseguimos, nunca fomos ensinados que a verdadeira validação vem de dentro, não é? A codependência emocional, falaste da exaustão emocional, porque é tanta pressão, é tanta tensão emocional que chega uma altura que realmente nós ficamos completamente em baixo. E pronto, e foste falando sobre outras coisas. Uma questão que eu achei muito interessante é que realmente este processo todo, da maneira como nós fomos educados, não nos permitiu conhecer a nossa individualidade, não nos permitiu chegar àquilo que hoje se fala tanto, que é a questão do autoconhecimento, que é uma coisa que não é fácil, como tu disseste, é uma coisa que causa imensa dor, porque tem muito a ver com nós olharmos muito para o nosso lado sombra, né? Que também isso vamos falar um bocadinho. Olhar para aquelas coisas que nós não gostamos de olhar e gostamos de ter na gaveta, não é? Mas que somos obrigados a olhar quando começamos com esse processo. E pronto, e começaste já a falar de algumas coisas que têm a ver com aquilo que é exatamente como nos podemos posicionar na nova era, não é? Autotransformação, autossuperação, não é? Conhecer-me, permitir-me, não é? E o tal autoconhecimento, não é, Sheila? Então, estas são algumas questões que tu deixaste e realmente eu gostava que tu falasses um bocadinho e também eu gostava, quem quiser também colocar comentários e falar, fica à vontade, este é o momento, mas fala-me um bocadinho sobre esta questão, realmente aprender a desaprender o que a gente sempre fez toda a nossa vida não é fácil, realmente. Eu fui educada a fazer tudo pelo outro, eu agora tenho que aprender a fazer as coisas por mim. E vou ser conotada de egoísta, vou ter problemas e vou ter desavenças com família, amigos, sociedade, porque eles não vão compreender este meu processo. E realmente é o que acontece. E acredito que tu, assim como eu e assim como muitos de nós, estamos a passar por isso. Muita gente já se afastou de nós porque não consegue compreender que estamos num processo de quebrar muita coisa que já não acreditamos que é que nos faz bem. Então, Sheila, como é que tu achas, na tua perspectiva, e também os participantes podem também dar os seus comentários, como é que tu achas que a gente pode fazer esta transição sobre aquilo tudo que a gente aprendeu e que temos que aprender, talvez não tudo, mas algumas coisas fundamentais, e reaprender a sermos aquilo que viemos para ser, e não aquilo que alguém um dia nos convenceu que nós éramos. Como é que tu achas que nós podemos fazer esta transição? E está aberta também para os outros. Obrigada, Nereida. Eu posso falar do meu próprio processo, né? Eu acho que teoria nós temos muita, né? E existem muitas dicas para isso. Como é que eu me descobri Sheila? Passou por um processo, né? E principalmente aconteceu no meu período do meu divórcio. Primeiro há uma coisa que grita em nós, independente da relação para com o outro, que nos traz muita inquietação. Quando nós não estamos bem, parece que nos falta ar. Cada um tem uma forma, o corpo se manifesta, ok? E cada um tem uma forma própria de se sentir que, como se não estivesse a viver dentro do seu próprio corpo. Uns é pela falta de ar, outros é pela insônia, outros são por dor de cabeça, outros são pela apatia. Há várias formas de nos manifestarmos, né? Antes de responder à tua pergunta. Eu acho que nós, primeira coisa, temos que desenvolver a capacidade de aceder à nossa intuição e aos nossos sentidos. Sabes, nós vivemos, nós respiramos, nós caminhamos, muito tão, não é espontâneo, mas tão automático, tão automatizado. Nós, como indivíduos, somos tão automatizados que nós não desenvolvemos os nossos sentidos e não percebemos com maior astúcia e intuição, às vezes, até percebemos, mas não conseguimos enxergar com profundidade
que alguma coisa não está bem. Muitas vezes conseguimos, e quando conseguimos, muitas vezes já num período crítico, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de falta, ou uma situação de estamos no fim, no limite. Então, uma das coisas que eu vivenciei foi essas sensações. Mas como eu já fazia meditação há uns 15 anos, por aí, ou 10, nessa altura, eu tinha alguma autoconsciência dos meus pontos cegos. Que eu acho que nós, como indivíduos, quando vamos nos conhecendo, ok, nós temos que conversar connosco. E é aquela música romântica que diz: de quem eu gosto nem as paredes confesso. É um pouco também como nós, como indivíduos seres humanos. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, eu tenho medo de confessar para mim própria. Eu tenho medo que o eco das minhas dúvidas ou das minhas certezas, que eu até posso ter certeza que não estou no caminho certo, eu tenho medo que aquilo ressoe em mim e que destabilize a minha zona de conforto. Porque o ser humano é um ser de hábitos. Ele acomoda-se facilmente, ele ajusta-se facilmente. Então, a primeira coisa é romper essa barreira. Então, voltando a isso, o que é que significa isso? Primeiro comecei a sentir que alguma coisa precisava se transformar em mim. A meditação já tinha estimulado isso. Então, uma das coisas boas e positivas é a meditação. Mas, independente da meditação, cada um tem a sua forma intrínseca de se conectar com algo superior. Para mim é com a meditação. Para outros é através da religião. E eu sempre digo que nós temos que procurar em nós o nosso próprio sagrado. E para aqueles que são ateus, eles também têm o seu sagrado, que é o seu pragmatismo. E há caixas que não se encaixam nesse processo. E até o pragmático sente que isto já não lhe faz sentido. Quando nós começamos a sentir que algumas coisas não fazem sentido, é quando temos que dar sentido a elas. Então, essa é a minha percepção. Então, essa busca, esse processo de autoconhecimento começa com essa necessidade, com essa inquietação, com essa necessidade. E é preciso o quê? O que é preciso? Desenvolver a escuta ativa, não só perante o mundo, e ser um observador atento do mundo. Eu perceber se eu estou com acne e eu antes não tinha acne. Perceber que, embora eu esteja feliz, aquilo já não me preenche o suficiente. Atenção, eu não estou a dizer que nós temos que estar num processo de dor, necessariamente, para nos transformarmos ou para autoconhecermos. Não. Temos que ter uma inquietação. Estar inquieto não é necessariamente haver um problema. Então, quando nós começamos a trazer esses recursos dos sentidos, e por que eu insisto nos sentidos? No cheiro, no tato, no olfato, eu vou perceber que aquela comida já não faz bem ao meu organismo. E na relação comigo, não é só uma relação emocional, amorosa, é uma relação com a minha saúde física, mental. É quando eu acedo a uma dimensão quântica da minha existência. É quando eu começo a perceber, a ter necessidade de dar sentido a algumas coisas. É quando eu digo, eu nasci muçulmana, mas me conecto através do Raja Yoga. E estar de bem com isso é romper crenças sobre mim, sobre o mundo e sobre os outros. E acima de tudo, nesse processo de autotransformação, Nereida, é respeitar o meu tempo. Eu acho que é a coisa mais importante. É termos paciência com aquilo que nós estamos a viver. Porque, olha, tu só dás os recursos internos que tu tens. Tu não vais dar aos outros, nem a ti próprio, o que tu não tens. Então, o outro princípio que eu quero trazer
é o princípio do não julgamento, nem auto-julgamento. E neste processo todo de autoconhecimento, é preciso experimentar. É preciso se permitir. É preciso se contrariar. É preciso permitir e refletir e consciencializar que, como seres humanos, nós somos falhos. Que o sucesso e a perfeição que nos venderam não existe. O que existe é o que existe. O que vale é o que vale. Então, o processo desse, respondendo à tua pergunta, é no fundo isso que eu acredito. É o que eu acredito. Que esse processo dessa jornada começa por, de facto, eu aceitar em mim aquilo que é bonito, aquilo que é menos bonito, mas aquilo que sou eu. Ok? Porque o estereotipo de beleza interior e exterior, alguém nos condicionou. Depois há uma relação também muito intrínseca com o físico e com o espiritual, nesse autoconhecimento. Ok? O que é que eu trago para mim? Vamos falar também na dimensão da natureza. O que é que eu como? O que é que eu me alimento? E o teu alimento é emocional? Eu ando com pessoas tóxicas. Eu ando com pessoas que me impulsionam. Eu como comida que me nutre ou como comida que me intoxica. Então, nós estamos numa toxicidade humana enraizada nas nossas células, na nossa própria capacidade vital, que é preciso fazer uma desintoxicação. E essa desintoxicação, muitas vezes, começa por desintoxicar-te de ti própria. Para voltar a conseguir e voltar a ter, de facto, um sentido para a nossa existência. Então, o relacionamento da nova era, em relação a mim, em relação a cada um de nós como indivíduos, é dar sentido à nossa existência. Não mais por uma publicidade, não mais através de um reclame, não mais através de uma família que eu nasci, pelo meu karma ou drama, dependendo daquilo que cada um acredita, porque o karma, a história da vida do outro, não pode condicionar a minha vida. E exercer, como tu dizes muitas das vezes, gratidão pelo aquilo que tu és. Tu não dás ao outro, nem a ti, o amor ou o recurso que tu não tens. E isso é a jornada do autoconhecimento, quando chegas a essa conclusão. Uau, muito bom, Sheila. Bem, eu acredito que os nossos participantes já devem ter algo para dizer, não é? Eu entretanto, tenho Força! outras questões, mas vou deixá-los falar. É assim, a sessão está aberta, fiquem à vontade. Acho que a Sheila já deixou aqui várias questões para nós podermos explorar, podemos beber e tentar saber um bocadinho mais. Então, fiquem à vontade, se quiserem colocar questões ou mesmo partilhar as vossas experiências sobre este assunto. A sessão está aberta. Alguém quer dizer alguma coisa? Porque eu e a Sheila, a gente pode ficar aqui até meia-noite. Atenção, tenham cuidado connosco. Se vocês não discordam, a gente pode... É verdade. Não, gostaria mesmo de ouvir também, Nereida, o ponto de vista dos outros, a experiência dos outros, sim. Obrigada. Eu sou a Cristina. Sim. Olá. Obrigada por poder participar nesta conversa. Acho que não vou perder mais nenhuma, porque é tão bem disposta, tão positiva, que me vai deixar codependente. Codependência positiva. Codependência positiva. Vamos a isto. O que a Sheila acabou de dizer é muito profundo, é muito bonito, e eu gostava sinceramente que mais pessoas pudessem ouvir, porque
Eu tenho 52 anos. Ainda não tenho coragem de mostrar a minha cara, mas um dia terei, com certeza. Mas eu descobri o autoconhecimento este ano. Eu já meditava, já fazia yoga, mas eu tive uma depressão durante 20 anos, com muitos medicamentos. E o que eu senti é que eu estava a viver num piloto automático. E este ano, para não ser diferente de tudo o que está a acontecer, eu tive uma recaída tão grande e fiquei internada 10 dias, em janeiro. E depois de sair no hospital onde fiquei internada, havia várias atividades, havia o tai chi, havia yoga, havia pintura, etc, etc. E quando eu saí, eu dei-me conta que era uma pessoa diferente. Eu tive internada 10 dias, era uma pessoa completamente diferente. Mas mesmo assim ainda estava muito fragilizada e procurei uma psicóloga holística, que me falou no autoconhecimento, que me falou na redescoberta. Eu tinha muito medo, eu tinha pensamentos negativos permanentes. E depois de eu começar a ver alguns vídeos recomendados por esta terapeuta, eu fui descobrindo outras coisas mais e aprender que cada um de nós somos um poço por descobrir, um poço de coisas por descobrir, por alimentar, por fazer crescer. Sinto-me muito bem agora, faço meditação, vejo vários vídeos de autoconhecimento, de crescimento individual, de automotivação. Estou a deixar a parar paulatinamente os medicamentos. E uma coisa que a Sheila disse e que me fez ferver o sangue, é verdade, nós não damos ao outro aquilo que não temos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de dar, mas dar por amor. E o meu dar por amor pode ser uma flor que eu apanhei na estrada, na rua, que eu gostei muito e que identifiquei com alguém. Pode ser um bolo que eu faça, porque eu sei que uma amiga ou um amigo gosta daquele bolo. Portanto, são pequenos gestos, não é uma questão material. Mas as pessoas não compreendem. E eu aprendi a não ficar triste por as pessoas dizerem: ai Ana, não era preciso, porquê? Não valia a pena. Porque quem acabava por ficar triste era eu. Mas eu fiz por amor, eu mandei uma mensagem, por exemplo, por amor, a desejar-te um bom dia, um dia maravilhoso, que tudo esteja a correr bem, etc, etc. Então, aquilo que a Sheila diz é a verdade. Nós não damos ao outro aquilo que não temos, mas nem todas as pessoas estão preparadas para receber, infelizmente. Infelizmente. Mas eu estou a gostar muito da conversa. A Sheila, de facto, é uma comunicóloga excelente. A Nereida nos alimenta com mensagens todos os dias maravilhosas, de convites para coisas boas. Eu só espero que o Covid passe para a gente poder estar todos juntos e dar aquele abraço de coração com coração. Tem que ser aquele abraço de coração com coração. E pronto, e acredito que vai passar, ou nós vamos aprender a viver com esta situação, não é? Não é o primeiro vírus que aparece, a vida existe há milhares de anos e tudo vai correr muito bem. Acho que já me estendi. Muito obrigada. Ana,
Cristina, muito Muito obrigada pela coragem, não é? De partilhar a sua história. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela coragem, pela confiança. Sheila. Olha, queria agradecer a Cristina. Cristina, muito obrigada pela doação. Eu acho que o que a Cristina fez mostra que a necessidade, não é? De nós nos superar. Falar sobre sentimentos é sempre desafiante para todos nós, né? E é isso mesmo, Cristina. Eu acredito muito nisso e eu percebi com o meu próprio processo que eu não posso dar ao outro o que eu ainda não busquei para mim, né? Por um lado, e não posso esperar do outro o que ele não tem para me dar. E normalmente é esse o desafio humano, né? Das relações interpessoais, profissionais, afetivas, amorosas, até nas familiares. Nós temos expectativas e a primeira questão que acontece conosco é quando nós temos expectativas, é lá que mora a decepção. Porque eu sempre digo, nós, por exemplo, num valor, amor, Cristina pareceu-me pela voz uma pessoa muito amorosa, afetuosa, pelo menos tem um tom de voz muito doce. E muitas das vezes nós nos juntamos à vida, as pessoas, e eu depois vou falar uma coisa sobre o que é que se espera nesta nova era também, em que as pessoas, mas posso dizer já, cada vez mais se espera que nós nos conectemos não por questões físicas, tangíveis e materiais, mas sim por questões quânticas, imateriais, espirituais e empáticas. Eu acho que as almas vão se atrair mais entre elas, vão se agrupar mais por elas, vai fazer mais sentido. E nesta coisa do amor ao próximo, o amor, nós idealizamos que todos os outros são como nós, né? É aquela velha história que nos acho que é da Bíblia, né? Eu não sou assim tão religiosa, sou espiritual, não tão religiosa, ah, ah, que é amar, é amor à semelhança, né? Nós temos, há uma frase que agora está-me a fugir, que, né? Que nós temos que amar o outro à nossa semelhança. Quando nós dizemos que temos que amar o outro à nossa semelhança, e eu levo os meus valores pessoais nos relacionamentos, o que é que acontece? Eu espero que o outro seja tão doce quanto eu sou, que o outro seja tão eficaz quanto eu sou. Minha filha dizia-me outro dia, olha mãe, eu disse, quais são os meus defeitos ou manias? Que tu tens o defeito que os outros corram o teu ritmo. Então, eu entro no pressuposto que um profissional no mundo corporativo, por exemplo, tem que correr ao meu ritmo, com os meus patins. E não é assim. Porque quando nós vamos ao processo do indivíduo, percebemos que mesmo que a gente fala a mesma linguagem do amor, em que mesmo para mim amor seja um valor, para o Luís Paulo seja um valor, para a Cristina seja um valor, nós vamos dar significados diferentes a essa palavra. Se eu perguntasse aqui a cada um de vocês neste momento, me dissessem, até tipo rápido um desafio, quem é moderador é a Nereida, mas se eu perguntasse o que é que significa em uma palavra, não pensem muito, o que é que significa para cada um de vocês, quem puder partilhar, depois vou dizer também o que é que significa para mim a palavra amor, eu depois continuo a explicar o resto que quero explicar a Cristina. Nereida, o que é para ti amor? É uma palavra. Autoaceitação, total e completa. É para mim um dos Obrigada. desafios. Posso? Podes, Luís, fala. Para mim, se for para reduzir a uma palavra, diria partilha. Partilha. Obrigada. Partilha. Autoaceitação, né? Partilha. Mais. Eu estou como o Luís Paulo. Partilha. Partilha. Comunhão. Comunhão. Mais alguém? Mais uma pessoa? Sim, para além da partilha, eu estava aqui a ver também a paz. Paz. Isso. Muito bem. Bom, acho que até já tem... Amor para mim também é partilha, comunhão. Comunhão, partilha. Certo.
Bom, obrigada a todos que partilharam o vosso sentido de amor. Para mim, amor, acima de tudo, é justiça, é lealdade. Então vejam, nós estamos a comunicar a mesma linguagem, mas temos sentidos completamente, não tão completamente, mas um pouco diferentes, sobre o que é que significa amor. Então vamos lá comunicar amor no diálogo do dia a dia com os nossos parceiros, com as nossas familiares. É por isso que a Cristina deu muito bem o exemplo, e eu agradeço, que eu dou uma coisa, para mim é um gesto de amor. Quando ela apresentei alguma coisa a alguém, e quando ela partilha, ela está a dar o melhor de si, no sentido do que ela tem da palavra amor. A sua felicidade está relacionada com esse ato de partilha. Mas se o outro entender que amor é liberdade, que amor é individualidade, que amor é espaço, vai entender o gesto? Não vai entender. Porque no quadro de valores e nos recursos emocionais, psicológicos que aquele outro indivíduo, que aquela outra pessoa tem, aquilo que tu estás a fazer não diz nada dentro do seu contexto. Então é por isso que este desenvolver do amor próprio é aquele doar sem receber, é não esperar. Quando nós estamos num processo de autoaceitação, de autoestima, eu sei que é difícil, e não é que eu consiga, eu também estou em processo nesta jornada, mas é simplesmente não esperar que o meu companheiro ou companheira goste e queira as coisas que eu gosto. A gente tem que ter um código, uma linguagem de entendimento, mas não necessariamente de igualdade, eventualmente de complementaridade, ou até de aceitação, que eu sou de uma maneira e o outro em si é um universo em si. Que em algumas coisas na nossa vida as pessoas aparecem para elas fazerem-nos crescer, que é o que eu chamo dos mestres da nossa vida, mesmo nos momentos de dor, e através do outro, vocês já ouviram falar isso, acredito, muitas vezes, o outro é um reflexo de mim, daquilo que eu tenho de bom ou daquilo que eu tenho que trabalhar. Basicamente. Então, até esse brinde que é a rejeição, que a crítica, com a separação, com o divórcio, e o divórcio e a separação pode ser não só com o cônjuge, pode ser com a família, faz ver que a forma como eu lido com os meus momentos de frustração vai ditar o quão evoluído eu estou como ser humano e quanto eu devo continuar a trabalhar em mim. É simplesmente tanto quanto isso. Nereida, a palavra é tua. Olha, tu tocaste, é assim, uma coisa que eu estou a gostar muito nesta conversa é que tu estás a falar dos relacionamentos assim de uma forma muito broad. Porque as pessoas, nós quando ouvimos a palavra relacionamentos, a primeira coisa, pelo menos a mim, não sei se é com os outros assim, mas a primeira coisa que me vem é relacionamentos românticos. Mas pela conversa que nós estamos a ter, tu estás a trazer uma perspectiva bem mais ampla, o que é muito bom. É muito bom. E tu já falaste aqui sobre várias questões. Falaste da dimensão do eu, a dimensão que nós temos com o outro e depois vais falar da dimensão com o planeta, não é? Com a Mãe Terra. Mas há uma coisa que eu queria... Porque relacionamentos românticos, no fundo, é como a maior parte das pessoas percebe que é um relacionamento. E uma coisa que tem estado a surgir muito, e foi por isto que quando tu perguntaste para mim o que é o amor, eu disse autoaceitação. Porque toda a minha vida, eu realmente, na minha cabeça, quando eu pensava em relacionamento, eu pensava em relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. E uma coisa que me veio à cabeça é aquela questão da metade da laranja, não é? Nós, toda a nossa vida, nós somos educados a pensar que nós somos uma metade de uma laranja
E quando encontrarmos o nosso amor, a nossa parceira, o nosso parceiro, ele vai ser a outra metade. Então aí nós vamos ser um, não é? Ou seja, nós fomos educados a sentirmos metades. Nunca ninguém nos ensinou a sentirmos completos, inteiros. Então, e este tem sido muito o meu processo durante todos estes anos. É exatamente voltar a aprender que eu sou completa em mim mesma. Eu não preciso necessariamente, aliás, não é que eu não preciso, a questão não é precisar, porque é assim, nós somos seres que precisamos uns dos outros, mas antes de eu querer que o outro me dê alguma coisa, eu tenho de estar apta a dar-me a mim mesma. Tu falavas da questão, por exemplo, nós só damos aquilo que nós temos, e é verdade. Se eu não me amo a mim mesma, se eu não me aceito a mim mesma, como é que eu vou poder amar o outro? Como é que eu vou poder aceitar o outro? Então, e é isto muitas vezes que cria desavenças em relacionamentos. É que nós estamos à espera que seja ou a outra pessoa a dar-nos aquilo que nem nós próprios somos capazes de nos dar. Então, eu queria que a gente falasse um bocadinho sobre esta questão da metade da laranja, que é uma questão que tem vindo muito à tona, ok? O pessoal, porque os relacionamentos, a gente sabe, os relacionamentos estão como estão. Estão um caos. Mas aí é que está, estão um caos porquê? Porque nós estamos nesta fase de autotransformação e de transição de uma era que já está obsoleta, que já não nos serve, para uma nova era em que vamos ser mais plenos. Mas isto causa dor, neste processo todo. Causa tal inquietação que tu falas, que às vezes pode não ser dor, pode ser inquietação. Então, podemos falar um bocadinho sobre isto, Sheila. É assim, participantes estejam à vontade para interromper a qualquer... Pois. Eu já disse, eu e a Sheila, a gente vai falar até... À vontade, está bem? Quem quiser interromper-nos, por favor, fique à vontade, né? Olha, o Luís Paulo, oh, uau! Olá, como estão? Oi, Eu não quero tudo interromper bom? como tal. Queria vos parabenizar esta conversa muito boa, muito importante. Obrigado a ambas, né? Obrigado, Nereida, por esse Obrigada. espaço e a Sheila pela apresentação. Admiro-vos muito, né? Eu também sou um falador, sou um comunicólogo da minha forma, então não quero me prolongar aqui. Só dizer que estou a gostar muito também, corroboro o que a Ana Cristina disse. Muito importante. E, de um modo geral, eu também tenho uma perspectiva muito parecida. Acho que o mais importante, em primeiro lugar, é conhecermos-nos, amarmos-nos, aceitarmos e que os outros com que nos relacionamos, a nossa família, a nossos parceiros, parceiras afetivos, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, todos estão aqui para nos ajudar a conhecer nós mesmos, são como espelho, né? Então, também o que a Nereida disse, acho muito importante, né? Nós pensamos sempre na relação com o outro e muitas vezes nessa relação afetiva e eu não sei se é pode ser uma espécie de pergunta ou gostaria de ouvir o comentário, Sheila, em relação a, tendo em conta que nós olhamos para nós primeiros, para trabalharmos em nós, podermos dar aquilo que nós temos ou que nós criamos em nós. Quais são as sugestões que mais dás para nós possamos não ter tantas expectativas sobre o outro, como tinhas falado, e ter mais os aspectos que tu mencionaste, da compaixão, da paciência, da consciência nas relações, sejam elas familiares, profissionais, afetivas, etc. Né? É isso. Pois, muito obrigado. boa pergunta. Obrigada, Luís Paulo, pela tua partilha. É assim, eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer é desenvolver uma relação saudável connosco. O que é saudável connosco? É nós aceitarmos os nossos limites. Eu não posso estar em todo lado, a todo momento. Há coisas que eu não sei fazer, que tenho que me desenvolver. Então, para isso, eu tenho que ter conhecimento das minhas habilidades, dos meus talentos. Eu tenho que perceber que eu tenho, como ser humano, eu preciso de respeitar os meus tempos, os meus timings, ok? Que se há uns que conseguem dar a volta ao mundo em 80 dias, se calhar eu sou do tipo que tem que fazer um plano de uma vida e que ninguém é comparável, né? Nós não somos comparáveis. Acho que é a primeira coisa que nós temos que fazer é nós não nos compararmos e também começarmos a aprender, Luís Paulo, a estar presente no aqui, no hoje e no agora.
Eu digo para mim porque é um exercício que eu tenho que fazer muito. Nós estamos em 1001, nós não nos conectamos, ok? E nós precisamos nos conectar. Nem que sejam 5 minutos, 10 minutos por dia e ir evoluindo. A meditação que tu também acho que fazes, todos fazem, é um caminho, porque aí é uma relação tão intrínseca contigo e com o superior, ok? Então cada um vai encontrar a sua forma, né? Mas eu falo de meditação porque faz sentido para mim. Há outras pessoas que só o fato de saírem para caminhar é um momento que estão consigo. Há outras que por ler um livro é um momento que estão com elas. Cada um encontra o formato que lhe faz bem e que faz sentir feliz. Para além disto, também é preciso refletir, né? É preciso eu saber que medos eu tenho. Muitas das vezes nós temos que listar as coisas boas, por um lado, as nossas habilidades, as nossas capacidades. Nós temos que listar os nossos sonhos, e sonhar é livre. Não esqueçam que sonhar é livre e ninguém pode nos tirar isso de nós. É nosso. Nós conhecemos e nós sabemos. Então, da mesma maneira que eu listo os meus sonhos, porque eles alimentam, né? Aquele texto, poema que eu gostava muito na adolescência, gostava não, gosto, que é da Revolução, isso é portuguesa, que é do António Gedeão, chamado Pedra Filosofal, que diz que eles não sabem nem sonham, que o sonho comanda a vida, que é tão concreto e definido como outra coisa qualquer. Depois continua o texto. Isto para dizer que nós precisamos nos alimentar neste processo de amor próprio, de felicidade, de solitude, não de solidão, solitude. E essa solitude, o que eu quero dizer? É nós conseguirmos estar bem no nosso corpo, no nosso espaço, no nosso tempo. Temos que nos conseguir estar bem nessas dimensões. E também temos que ter a capacidade de listar internamente os nossos medos. O que é que me trava? Porque esses padrões vão se repetir. Se eu não tenho coragem de ecoar o meu medo face à vida, face às pessoas, e é o que eu digo, o medo adora roubar os nossos sonhos. Eu não vou conseguir sonhar. Ou mesmo que eu sonho, eu não vou conseguir ter a liberdade de executar aquilo que me traz felicidade. Porque se eu também vos perguntar agora, o que é felicidade? O que é sucesso? Muitas das vezes, há um vídeo super interessante, se eu conseguir pôr o link ou mandar para a Nereida e ela partilhar, que diz assim, o que é que tu serias se dinheiro não fosse um objeto? Quem tu serias? Quem tu serias se não fossem as mentiras todas que te contaram sobre ti, sobre a tua existência? Quem tu realmente serias? Se não te falassem sobre o que podes fazer, o que não podes fazer, de quem podes gostar, não podes gostar. Até nesta nova era, o sentido do amor mudou. Hoje estamos mais abertos, cada vez mais, ao poliamor, a relações diversas. Eu hoje já não me apaixono tanto por géneros, apaixono por pessoas. A sociedade está-nos a trazer, aparentemente, uma confusão emocional para pôr embaixo, em terra, tudo o que nos foi dito. Simplesmente quanto isso. Então, essa busca de conexão, este novo normal, que não tem a ver só com a pandemia, tem a ver com este processo, até nisso estamos a questionar. Sem fugir do tema, né? Um colega meu de serviço uma vez disse-me, que a filha adolescente disse, pai, é isso que eu vos disse, gente gosta de gente, ponto. Como essa gente é? Claro, há os mais conservadores, mas mesmo assim, nos mais conservadores, vai ser o seu próprio entendimento sobre a sua individualidade.
E tudo bem com isso. Na nova era, há espaço para a identidade e para a diversidade, em que os meus valores não podem atropelar os teus. E tu não podes me atropelar pelos teus. Eu não posso ser atropelada pelos teus também. Nem os meus a ti, nem os teus a mim. E esse vai para um outro princípio que eu queria partilhar, que é o princípio da razão. Vamos lá pensar assim, nas discussões. E cada vez que eu vos dou esses desafios, tentem visualizar a última discussão que tiveram com alguém. Com o filho, com o marido, com a mulher, com o companheiro, com a companheira. E quando digo discussão, não é uma briga. Argumentação, né? Pode ser argumentação. Qual é a tendência que nós temos? A nossa tendência, se vocês começarem a pensar, naquele dia com a minha mãe, quando me ligou, com o meu pai, quando eu falei, qual é a tendência desse processo de castramento individual? É que todos nós, como indivíduos, estamos à procura de ser validados e que aquilo que é o meu ponto de vista seja uma verdade. Quando eu entro no processo de que aquilo que eu digo, de que aquilo que eu faço é uma verdade, eu estou a entrar automaticamente no processo do que se isto é verdade para mim, se eu é que tenho razão, o outro não tem razão, e estamos aqui numa luta de egos. Então o que é que eu estou a fazer? Estou a violentar o espaço do outro. E o que é que a sociedade e o mundo de hoje nos convida? A uma comunicação não violenta. Por quê? E a violência não é aquela violência física. É simplesmente, por mais que eu não compreenda o outro, ou a circunstância, ou o facto, eu desenvolvo a capacidade de aceitar. E muitas das vezes na relação pais e filhos isso acontece. Eu não compreendo porque é que tu queres fazer isto. Mas como eu te amo, eu aceito e respeito. E como eu me amo, eu me respeito. E não vou trazer a tua energia, o teu momento de crise, para mim. Vou estar aqui para te abraçar. Porque eu preciso ter a minha autocura. Eu preciso estar forte comigo próprio para conseguir estar com o outro. Porque senão eu vou funcionar como indivíduo como uma esponja. Então, que todo lixo humano eu vou absorver. E quando eu começo a absorver o lixo humano, o que é que acontece? Começa a cheirar mal. E quando começa a cheirar mal, começa a quê? Começam os problemas físicos, emocionais. O nosso lixo é assim que cheira, pela analogia. Vem aí os problemas todos que nós temos, porque não conseguimos dar limites. E pessoal, é certo, está certo dizer que eu não consigo. As pessoas veem-me muito a mim, Sheila, como a figura da mulher super bem resolvida, autossuficiente, uma líder extremamente competitiva e competente. Mas é bom dizer que eu preciso de colo também. Então nós temos de ser convidados a sair de uma máscara que nós criamos ou a sociedade nos colocou, mas que passa a ser a nossa nova identidade, para simplesmente sermos nós. Então, não sei se respondi, mas é um pouco isso. Obrigada, Sheila. Muito obrigada. Super profundo. Obrigado. Para além de seres uma comunicóloga, és uma escorpião. Nessa profundidade toda. Sheila, uma coisa também que tu falaste aqui, esta última parte que tu falaste fez-me pensar que nós aprendemos toda a nossa vida a dar e não aprendemos a receber, ok? Nós achamos que sabemos receber, mas nós não sabemos receber. É incrível como nós conseguimos dar muito mais do que receber. Então, isto, o permitir-se aceitar que eu não sou perfeita, que eu não sou sempre forte. Há momentos em que eu estou fraca, há momentos em que eu preciso de colo. E saber pedir colo.
não é tão fácil, realmente. Então, acho que a nova era convida-nos um bocadinho também a fazermos isso, a olharmos para estas questões e a aceitarmos a nossa perfeita imperfeição, não é? Como seres humanos que somos. Então, Sheila, se puderes partilhar então o link daquele filme que falaste, partilhas? Tá bom. Eu Ok. gostaria de partilhar aqui no chat um seriado que eu vi. Bem, isto é para quem tem Netflix, eu não sei se tu tens Netflix, mas para quem tiver Netflix, eu aconselho a ver este seriado que é o Sense8, que explica muitos aspectos que a Sheila falou nesta segunda parte, por exemplo, a questão do poliamor, a questão de nós começamos a gostar das pessoas não pelo género, mas pela pessoa, pela alma que a pessoa é. Não é? Então, isto realmente tem estado realmente, a nova era tem estado a convidar-nos. E este seriado é um seriado que eu recomendo que vocês vejam de mente e coração completamente abertos, porque é um bocado chocante para pessoas que, pronto, que têm a mente assim, talvez não tão aberta, é um bocado chocante, mas é uma coisa que vale a pena ver, porque a mensagem que vem aí é muito forte e eu pessoalmente acredito que um filme e um seriado não é apenas obra científica, ok? É baseado em questões reais, da nossa vida real, e vale a pena, há certas coisas que vale a pena a gente ver com mais profundidade. Então está aí a dica, eu vou deixar aí para quem quiser. Então, alguém mais quer partilhar alguma coisa? Luís Paulo, estás a levantar a tua mão, queres falar? Queres falar, Luís Paulo? Não, eram as palmas, estava a bater palmas. Ok, alguém mais quer dizer alguma coisa, partilhar? Antes que a Sheila... Então, é assim, já são quase 20h42, então ainda temos alguns minutos para conversar com a Sheila. Alguém quer colocar uma questão, partilhar alguma experiência, alguma coisa? Fica à vontade. Temos aqui algumas pessoas que ainda não falaram, fiquem à vontade. Como vem a Sheila? Eu vejo que estão a gravar esta nossa conversa. Fica disponível para nós esta nossa conversa? Sim, então, eu depois vou colocar aqui também o nosso canal de YouTube. Estas conversas todas vão para o canal de YouTube da plataforma Indica e ficam lá todas disponíveis, está bem? Eu vou colocar aqui o link do nosso canal para vocês fazerem a subscrição, está bem? E poderem receber. Ok, é ótimo. Vou ver os outros que perdi. Sim, exato. Então, alguém quer dizer mais alguma coisa, uma questão, uma partilha? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Aqui não há certo, não há errado. Estamos num ambiente de confiança, né? Eu sempre digo, muitas vezes a gente tem receio quando as pessoas saem da timidez, né? Que a gente tem receio de partilhar, etc. É tal coisa. Vou fazer uma brincadeira. Para os que vão ao curandeiro, tem medo que o outro apanhe, mas esquece que aquele que lhe apanha também está lá. Quem vai ao psicólogo tem medo que o outro lhe apanhe, mas se o outro lhe apanhar é porque o outro também precisa. Então nós estamos também aqui num ambiente, né, de partilha, de espontaneidade, e seria muito bom ouvir também os pontos de vista dos outros participantes que estão aqui hoje. Bom, temos alguma pergunta? Questões, metade da laranja. Alguém tem Ok. falar sobre a metade da laranja? Bem, Sheila, acho que podes avançar. Depois, quem quiser, pode falar, está bem? Claro, fiquem à vontade. Bom, a relação, né? Nós falamos muito aqui sobre a relação conosco, né? Acho que podíamos falar em 1000 lives para falar de uma relação constantemente incompreendida entre nós próprios. Eu estava a tentar ver aqui o vídeo, mas eu acho que depois vou arranjar uma forma de mandar o vídeo, porque não estou a conseguir agora. Depois acho que na plataforma tu colocas. E nesta relação, né, com o homem, com a natureza, é o que nós vivemos hoje, né?
a natureza, pela pandemia, e sem foco na pandemia, a natureza somos nós. A forma que nós, é isto que eu queria trazer, a minha meditação sobre a parte da natureza, já falamos de nós, do outro, e agora da natureza. O que é esta natureza? Quando nos vem à cabeça a natureza, nós vemos, vem-nos a biodiversidade, vem-nos o ecossistema, que é verdade, o sol, o mar, os astros, a terra, tudo isso. Isso é natureza. Mas se nós pensarmos que a relação que nós estamos a ter com a natureza, com esta que eu referenciei agora, com o ambiente, com o ecossistema, que a nossa relação que nós estamos a ter com essa natureza é extremamente violenta, nada ética e nada íntegra, vai dizer como é que nós estamos a relacionar conosco. É esta filosofia que eu quero trazer. Nós começamos falando do eu, de tudo aquilo que nos cria dúvida, castramento, etc. Mas a relação com a natureza, o homem e a natureza, são uma condição intrinsecamente ligada. Eu não sei se é a natureza e depois vem o homem, ou se vem o homem e vem a natureza, porque eu não consigo dissociar. E então, quando nós pensarmos hoje, o que é que eu queria convidar mais para refletir nesta parte do tema, porque só isto seria um tema, falar sobre esta dicotomia, desta diferença, que é como é que nós nos tratamos a nós, reflete como a nossa natureza está. A nossa natureza essencial, a Terra, a Mãe Terra, o universo, o ar que respiramos, os mares poluídos, os rios. E vamos dizer, mas isso o que é que tem a ver connosco? Tem tudo a ver connosco. Porque se nós nos exercemos respeito, e pensa a natureza, e fazendo agora analogia para a mãe e para o pai, os que nos deram a vida, se eu não respeito o meu progenitor, por mais defeitos que ele tenha, ou até agressão, de onde eu vim, e se eu acreditar que eu vim, que a natureza é o meu progenitor, de certa forma, que com base nela eu consigo fazer o meu processo evolutivo humano, eu tenho que saber me relacionar com ela. E a pergunta é, como é que eu estou-me a relacionar com essa natureza? Então, normalmente, quando eu quis trazer esta dimensão, foi pensando que, olha, os problemas que têm vindo a surgir no mundo, na humanidade, não estão diretamente ligados à natureza em si. A natureza, ela manifesta aquilo que o seu habitante ou coabitante se trata a si próprio. E demos aquela volta toda, voltamos em nós próprios. Chegamos à natureza e eu achava que ia me dissociar do eu e do outro, mas voltamos a nós. Porque eu acho que é a reflexão que para mim faz sentido nesta minha autorreflexão e pesquisa um pouco sobre o tema. Então, nós estamos doentes, humanamente doentes. Nós desenvolvemos doenças modernas, não que dentro da Idade Média, no tempo que lá vai, não houvessem doenças. Mas a forma como eu me relaciono comigo afeta a natureza. E afeta como a natureza porque como é que é a nossa indústria? Quais são os alimentos que eu ponho na mesa? Ok? Qual é esta relação ética que eu tenho com aquilo que me dá vida e que me proporciona a vida? Não só me dá vida, como faz-me manter viva, eu como indivíduo. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós conseguimos mudar o nosso mundo. Voltando para o eu. Qual é a minha consciência com o nível de energia que eu gasto? Maputo teve um problema há um mês atrás, tivemos um mês ou 2 meses, já não me recordo, tivemos problemas de abastecimento de água.
ficamos todos histéricos, impacientes, mas esquecemos que todos os dias, inclusive eu, muitas das vezes não paramos para ter essa consciência. E volta ao eu. Como é que eu quero ser bem tratada quando eu não me trato bem? Como é que eu quero ter retorno da abundância, em que os rios corram, em que as plantas possam florir, se eu não trato? Então, quando eu quis trazer esta relação, né, ética, vamos lá dizer, é para trazer a dimensão da corresponsabilidade. Eu tenho que começar a me relacionar bem comigo, porque quando eu começo a relacionar bem comigo, eu vejo o que é íntegro, o que é respeitoso, o que é valioso. Então, o que é o valioso em relação ao ecossistema e à biodiversidade? Respeitar a questão da existência das espécies humanas, reduzir, de facto, os impactos individuais que cada um de nós causa, escolher o alimento material que eu trago para a minha mesa, educar os indivíduos, os filhos e a sociedade para uma consciência mais ativa sobre a minha responsabilidade e sobre a responsabilidade do mundo sobre nós. Hoje estamos todos a falar da pandemia, mas felizmente o mundo parou. Há coisas menos positivas com isso, claro. Há coisas que já não aguentamos. Mas eu ainda conversava com a minha filha ontem, enquanto caminhávamos, e disse assim: já reparaste, Mélica, como deve, com a paragem das fábricas, temporariamente, porque há depois os empregos, a sustentabilidade económica e social que tem que continuar a existir, as pessoas precisam de viver, mas quando parou tudo isto, qual foi o nível de impacto positivo que nós trouxemos à natureza? E esta natureza forçou-nos a respeitar. Então, para eu não ser forçada a fazer nada que eu não queira, porque isso vai contra a minha individualidade e identidade como indivíduo, então eu vou começar-me a comportar de forma mais coerente e respeitosa, sabendo que eu, como indivíduo, eu sou parte integrante dessa natureza. Tudo o que eu fizer a ela será-me devolvido por igual moeda para mim. Então, isto é que eu falo do relacionamento com a natureza, com essa dimensão quântica, dessa dimensão espiritual, dessa dimensão da consciência. Então, sempre que se eu me relacionar comigo, eu vou me dizer individualmente como é que eu relaciono com a natureza. É por isso que vêm aquelas frases: o que tu plantas, tu colhes. Se tu plantares amor, no sentido de que tiver o amor para ti, não esperes plantar amor e colher. Se para mim amor é justiça, não espero eu plantar amor e colher entendimento, porque para o outro o amor vai ser outra coisa, já vimos. Mas se tudo que eu plantar, eu vou ter um processo. Há uma frase, mesmo assim, para terminar o raciocínio, que eu ouvi outro dia alguém a falar, um desses canais também do YouTube, quer dizer, bateu, tocou, então é porque é teu. Muitas das vezes, o que é que eu quero dizer? Bateu, tocou, alguém disse uma coisa e eu senti-me mal, então é porque era para eu ouvir, sentir e evoluir. Nós estamos a ter um momento único na vida, dentro do possível, para conseguirmos parar, para ter relações mais autênticas, mais conscientes, mais íntegras e éticas. Então, todo este processo do relacionamento comigo, com o outro e com a natureza, com a Mãe Terra, é um processo intrínseco e multidisciplinar, em que um alimenta o outro e o outro é alimentado por um. Então é isso que eu vejo
que nós estamos, de facto, ou que eu convido as pessoas para terem mais noção disso. As transformações não se fazem em 24 horas, mas elas têm que começar em algum momento. E não há um outro momento futuro. O único momento que nós temos para continuarmos a evoluir é aqui, é hoje e é agora. Então, era um pouco isso que eu queria trazer, esta parte da natureza. Obrigada, Sheila. Ana Posso? Cristina? Sim, sim. Uma coisa muito bonita também que a Sheila disse é que, e agora será que eu me lembro? Bom, que não me lembro, mas é assim, falando no amor genuíno, amor puro, eu queria partilhar uma coisa convosco. Estamos a falar sobre a natureza e eu amo as plantas, amo os animais, amo a areia, amo a terra, amo o sol, amo o mar, enfim. Quando eu lavo os dentes, mas isto há muito tempo, quando eu lavo os dentes, nós abrimos a torneira e a água começa a correr. Molha-se a escova com a pasta dentífrica e mete-se na boca. Eu sou incapaz de manter a torneira aberta. E agora lembro-me porque que a Sheila disse. É o amor ao próximo. É o amor à natureza. Eu penso, eu estou a gastar água que alguém não tem. Eu estou a gastar água desnecessariamente que vai fazer falta a mim própria. Porquê que eu tenho que deixar a água correr? Eu já tentei deixar a água correr, não sou capaz. Sou incapaz. Eu quando lavo os dentes, quando tomo banho, eu estou permanentemente e não é uma coisa que deixa de ter prazer. Eu tenho prazer porque eu sei que estou a poupar para a mãe natureza e para aqueles que não têm e que deviam ter e que eu gostava tanto que tivessem. Era isto que eu gostava de partilhar. Há muitas coisas na natureza que, de facto, a natureza é aquilo que é, mas temos muitas conversas. Nereida, Sheila, Luís Paulo, Dália, Larissa, muitas conversas por aí fora, vejo eu. Obrigada por este momento. Obrigada também eu, gratidão. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Obrigada, Sheila. É assim, já são quase 21, estamos a passos largos de terminar a nossa conversa. Alguém quer dizer alguma coisa antes da Sheila terminar, de concluir? Se é que é possível concluir, acho que este tema não se conclui. Não tem verdade. muitas, não é? É um tema muito profundo. Mas alguém quer dizer alguma coisa antes de fecharmos? Não. Ok, não faz mal. Mas ficaram até agora, significa que têm interesse no tema e que estiveram atentos. Então, Sheila, tu falas sobre várias coisas. É assim, eu não sou muito apologista de concluir, eu não costumo concluir estas conversas, porque para mim estas conversas nunca têm conclusão e não sou do tipo de fazer um wrap-up, não é? Falamos sobre isto e então a conclusão é esta. Eu não sou muito desse estilo porque eu acho que tu vais voltar, não tenho a certeza que tu vais voltar e as tantas a ver talvez sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra abordagem. Portanto, a conversa não terminou aqui. Portanto, eu não quero concluir nada, talvez perguntar-te se tens mais alguma coisa a dizer em termos de quais são. Tu já deste várias dicas de como é que nós podemos fazer a transição, não é? Em relação a que aprendemos, em relação àquelas crenças e valores que nos foram incutidos durante tantos anos, como sendo nossos, e que agora nós temos que redescobrir dentro de nós o que é que é a nossa individualidade, não é? Então, tu já deste várias dicas sobre como é que podemos fazer isso e são dicas super, super valiosas e eu acho que podemos aplicar na nossa vida diária. Então, tens assim talvez mais alguma coisa para fechar esta conversa? Olha, Nereida, da mesma maneira que a gente tem que se escutar, ok? Eu também convido as pessoas para perguntarem. Há pessoas próximas, há pessoas genuínas,
na nossa relação do dia a dia. Para quem tem filhos, os filhos normalmente são muito genuínos e honestos no feedback, mas há o irmão, há o companheiro, há uma ex-relação, não vamos ter medo que as pessoas digam, na perspectiva delas, atenção, sempre será na perspectiva delas, mas eu acho que às vezes o exercício de perguntar também ao outro sobre como nos vê, não significa que a visão que o outro tem de nós seja realmente o que nós somos, mas vai nos ajudar a entender quais são as informações, os comportamentos e as atitudes que eu vou transmitindo conscientemente ou inconscientemente no mundo. E eu tenho que ver se aquilo que eu vou passando nesse feedback, seja verbal, não verbal, se identifica com aquela que é a minha essência ou aquilo pelo qual eu quero ser conhecido. E se calhar não é porque eu quero agradar, mas se calhar porque eu digo assim, eu acho que és autoritária, Sheila, um exemplo. Então, se calhar, aquele feedback que a pessoa vai me dizer vai me ajudar a exercitar tolerância, calmaria, tom de voz mais lento. Então, nem sempre aquilo que aparentemente parece um pré-julgamento, que a gente sempre falou muito eu falei aqui muito da autoescuta, autorreflexão, entendimento, ok. Mas também perguntem aos outros, tenham coragem das pessoas próximas ou não, que digam o que é que elas veem de vocês. E o que elas veem de vocês não é o que vocês são, mas é aquilo que provavelmente vocês ainda têm que trabalhar, porque sem se aperceberem, passam essa imagem. E eu ficava aqui com uma frase interessante que eu vi, que achei muito interessante, que acho que pode ser o meu fecho, não fecho, já que tu falaste de continuidade, mas achei uma frase que não tem a ver com resumo, mas tem a ver com uma reflexão. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Provérbio indígena. Então, tudo que nós fazemos na vida, muitas das vezes está muito alavancado com a questão que nos colocaram do sucesso ou falso sucesso. E os relacionamentos da nova era dizem que o sucesso é a nossa felicidade e a nossa individualidade. E que para uns vai ser dinheiro, para outros vai ser espiritualidade, para outros vai ser o que for. Então, eu queria agradecer a todos que chegaram até agora, 21 horas. Nereida, a ti por me teres puxado para este desafio. Acho que estás a fazer um belíssimo trabalho. Eu acho que é aquela coisa, né, que não importa quantas pessoas a gente toque, com os trabalhos que nós temos vindo a fazer, tu, Luís Paulo e outros, se calhar, que estão aqui. Importa que a gente consiga de cada vez tocar uma pessoa. Então, só por isso, obrigada. Eu é que agradeço, Sheila. Foi muito bom ter-te aqui, foi maravilhoso esta dádiva, esta bênção. Realmente teres ficado aqui quase 1h30, não é? 1h30, quase 2 connosco, partilhar tanta sabedoria, Sheila, tanta coisa boa, e realmente a gente ver que tudo começa connosco, que é o que eu acredito. Não é? Acrescentando aquilo que tu disseste, tudo começa connosco. E há uma frase que é já clichê, muita gente já usa, nem sei se toda a gente que usa percebe a profundidade que esta frase tem, que é ser tu a mudança que desejas ver no mundo, não é? Realmente tudo começa connosco, não é? Tu falaste dos relacionamentos de uma forma muito ampla, e eu gostei imenso da abordagem que tu trouxeste e de todas aquelas dimensões que tu falaste, e realmente no fundo é isso, tudo resume-se a como é que nós nos posicionamos, não é? Como é que a gente quer estar no mundo. Não, tudo começa por dentro, realmente. E aquilo que tu disseste que nós não damos, o que nós não temos, é que nós temos que construir. Nós temos que criar recursos internos para que realmente possamos ser depois capazes de partilhar isso com todos e também poder receber, não é? Então,
isto foi assim de uma forma muito geral o que eu pude perceber. Tu trouxeste uma perspectiva talvez um bocadinho diferente, mas não tão diferente daquela que foi a perspectiva que escrevi no artigo. Para quem quiser ler, eu partilho aí. Mas realmente é assim, Sheila, muito obrigada por esta tua abordagem, foi realmente muito rica, aprendi imenso hoje, Sheila, e gostaria que voltasses de novo com mais temas e pronto, e mais conversas destas. E a todos que participaram também, muito obrigada. Ana Cristina, muito obrigada, e mesmo que não falaram, obrigada por terem ficado até agora, por terem tirado este tempo. Luís Paulo, muito obrigada, e eu penso que, como a Sheila disse, o importante é nós não desistirmos daquilo que é o nosso caminho. Não interessa se nós atingimos uma pessoa ou 1000 pessoas, mas as que conseguimos atingir, se conseguirmos que façam alguma diferença em si próprias e ao seu redor, já é muito bom. Então, eu penso que este é um caminho de todos nós e muito obrigada a todos por nos acompanharem nesta jornada tão, tão bonita que é a vida. Obrigada, Sheila. Obrigada. Obrigada a todos. Forte abraço. E até a próxima. Tchau a todos. Até a próxima. Estão todos Bom. convidadas, está bem? Tu também, Sheila. Obrigada. Obrigada. Então, fiquem bem e cuidem-se. Hein? Gratidão, muita luz. Obrigada. Obrigada. Beijo grande. Fiquem bem. Obrigada. Eu vou então fechar a conversa e fiquem Tá todos bom. bem. Namastê, somos todos um. Namastê.